pra cima de todo mundo. E aí alguma hora, vamos falar, pô, é verdade, né? O Reinaldo Azevedo estava certo o tempo todo. Então, pô, Sem se contar, tem um cara só que tem adicionando isso, crédito é o Azevedo, meu amigo. sem contar que ele também faz o trabalho sujo de denunciar o alinhamento automático de parte da mídia com a Lava Jato, né? Como ele falou, e assim, citando o nome da Miriam Leitão, né? Jornalista conceituada hoje trabalha para a Rede Globo, né? Mas ela fica mais na Globo News, enfim. O queridinho de certa imprensa, ainda hoje a Miriam Leitão escreve uma coluna dizendo que o Fachin corrigiu o Toffoli com a decisão dele. A ignorância é doce. Especialmente quando você tem um nomão e tal, e aplauda o nomão, mas não aplauda a ignorância. Não sabe do que está falando. Quando é vida vênia. Ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, mas isso não é irrelevante. Se nós não nos gostarmos, não tem a menor importância. O que tem importância é a questão técnica. Não sabe do que está falando. É uma adesão automática à Lava Jato. A sua não adesão também é automática? Não, a minha tem critério. E com razão, né? Porque existe essa aceitação automática do lavajatismo, né? E aí o exemplo que ele traz é que os advogados do Lula entraram com o pedido no Supremo no dia 2 desse mês para ter acesso a esse conteúdo do material da Operação Spoofing, que é justamente o material do hack, né? Para ver se é verdadeiro ou não. E o Edson Fachin, né? O Edson Fachin, ministro do Supremo, negou. Então, embora o ex-presidente da República seja o principal interessado naquele conteúdo, né? Já que ele é o cara, ele é o cara que está sendo atacado para ser condenado, né? A defesa precisa saber o que está acontecendo por trás aí, do que foi publicado no Lava Jato, mas na integridade, né? Na Vaza Jato, desculpa, mas na integridade. E não só o que o jornalismo conseguiu, né? Imagina o que está por trás. E a Lava Jato fica sempre tentando fugir disso, muito por conta da Rede Globo consegue, né? Muito por conta de vários jornais, assim, consegue, e é isso essa é a ferida que o Reinaldo Azevedo está conseguindo cutucar, que poucas pessoas, como você falou, Paulo, inclusive no campo progressista, conseguem, né? Mostrar toda essa manipulação por trás, tanto do campo jurídico, muito bem explicado, que o que acontece é uma perseguição, é um lawfare jurídico mesmo, é uma guerra em que você subverte a lei para fazer o que você bem entender, e esse é o plano final de Sérgio Moro. Se isso ainda não ficou claro, depois de todos esses corongos, para nossos ouvintes saberem, esse é o plano final, a subversão da justiça, e nós precisamos de jornalistas que tenham esta coragem, né, de se colocar, de falar que o Edson Fachin, ministro do Supremo, é um ministro que está atuando para a Lava Jato. Ele é um ministro da Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele só dá votações contrárias, né? Inclusive, teve uma decisão do Supremo nessa semana, né, que determinou a exclusão da delação do ex-ministro Antônio Palocci do processo da operação da Lava Jato contra o Lula, né? E aí a decisão diz respeito a uma ação penal que o Lula é réu na 13ª Vara de Curitiba, né? Acusado de ter recebido propina da Odebrecht por meio de um terreno para o Instituto Lula e de ter usado o dinheiro da empreiteira para comprar o apartamento vizinho ao que mora em São Bernardo do Campo, né? E aí a decisão no Supremo foi tomada por maioria de votos, de 2-1, né? Lewandowski e Gilmar Mendes foram favoráveis à exclusão do Palocci, né? E o Edson Fachin, relator do processo, votou contra o pedido da defesa, né? E assim, ninguém aqui está querendo dizer que o Lula é santo, e isso já está claro, mas ao mesmo tempo o que a gente diz é: sigam o processo legal. Se o cara não tem nada que possa ser comprovado, não subvertam a justiça. Lava Jato aqui é projeto fascista, é projeto de subversão da lei a todo custo, e o Bolsonaro quer sim fazer uma Lava Jato 2.0. Inclusive, falando de outro Maia agora, o Gustavo Maia do Globo, ele trouxe que o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma reformulação no quadro de cargos da Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN, e criou uma nova unidade no órgão batizada de Centro de Inteligência Nacional. E o ato consta num decreto publicado na última sexta-feira. E aí, dentro das atribuições desse novo órgão,
ele deve planejar e executar atividades de inteligência destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade e implementar a produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados. Ou seja, George Orwell estava certo novamente. Porque o que basicamente a gente está vendo é a criação da possibilidade da ABIN fazer o que eles tanto criticam da China, por exemplo, que é vasculhar e saber exatamente tudo que se passa na vida das pessoas, né? Então, eu recomendo a leitura dessa matéria do Gustavo, né? E eu recomendo que as pessoas tentem entender isso que vai acontecer se nada for feito na ABIN, né? Por que será que ele queria colocar o Ramagem dentro dessa agência tão crítica, né? Porque, para quem não entende a relevância da ABIN, é a CIA, o FBI que vocês veem nos filmes aí, nas séries americanas, né? De todo um trabalho estratégico para auxiliar na tomada das decisões mais críticas dos governos, né? E todo aquele drama envolvendo terrorismo, envolvendo, enfim, tudo que há da inteligência de um Estado, né? E aonde vamos parar, né? E aí, Augusto Heleno, apesar, né, de ter feito essa carta aqui no fim do dia, é uma carta golpista, mas ela deu uma acalmada nos ânimos do grande golpista, né? Ele que assinou esse ato, junto com o Bolsonaro, de modificação da ABIN, né? Então, assim, ela é subordinada a ele, Augusto Heleno, o moderador, né? Que deve ter conversado com o Centrão ali para dar uma apaziguada nos ânimos, para ver o que eles conseguiriam mordiscar ali, para ficar mais aceitável para a população não sentir tanta raiva e tanta revolta de ter Jair Bolsonaro no poder, né? Então, já está começando. A modificação da BIM, assim, ao meu ver, é a primeira etapa. Cara, na moral, sinceramente, tamo fudido, mal pago e, ó, velho, vamos tomar sopa de bolsonarismo e ozônio no cu até 2030 e cacetada. Só isso que eu falo. Tamo fudido, não vai ter, velho, deixaram chegar. Na moral, eu abri mão, eu nem volto no próximo episódio do Coronga. Ô, louco. Tô fora. Fudeu, Léo, fudeu, velho. Deixaram chegar, e aí na hora que aí tivemos a chance de tirar, tu voltou atrás, velho. Os caras tomaram conta, velho. Tomaram conta, vai precisar acontecer alguma coisa, vai precisar, não sei, vai precisar acontecer algum fator fora aí pra mudar isso que tá se desenhando, cara. Eu tô fora do Coronga. Ô, louco. Termino hoje minha participação. Fiquei até triste pra continuar o episódio. Tô fora. Bom... Vou até desligar o microfone aqui, tô até longe. Eu tô falando longe do microfone já. Não consigo mais continuar, galera. Acabou o Coronga na metade. Bom, e para finalizar, vou trazer também duas sugestões aqui. A primeira é a reportagem da jornalista Amanda Audi, do Intercept Brasil, que trouxe pra gente como opera um grupo de pastores evangélicos que desde 2011 fingem ser policiais militares, né, com fardas falsas e viaturas falsas para internar usuários de drogas à força na capital, em Brasília, e em instituições evangélicas, né? E aí viralizou nas redes sociais essa semana um vídeo, né, que carros grandes, pintados de preto, com um giroflex ligado e ocupado por esses caras, esses pastores fardados, estacionando à noite ao lado de um grupo de jovens pretos na favela do Sol Nascente, na Ceilândia, que é uma periferia lá do Distrito Federal, né? E em vez de uma ordem, né, que os caras já esperam para se virar contra a parede, eles começaram a ouvir a pregação bíblica, né? E aí, enfim, a matéria é interessante porque traz entrevista, enfim, coisas bem detalhadas sobre essa operação. E a prática é ilegal, né? Porque dentro da pena, dentro da lei brasileira, nos artigos 45 e 46,
do Código Penal, é crime fingir ser funcionário público ou usar publicamente uniforme ou distintivo de função pública que não exerce, né? E o pior, a reportagem traz que a Polícia Militar e o Distrito Federal receberam denúncias, mas finge que não vê. E isso acontece, continua acontecendo. Assim, uma coisa é você fazer um trabalho de conscientização das pessoas que estão em situação de rua, né, que estão na situação mais fragilizada possível, a se reabilitarem caso elas utilizem crack, né, ou outras drogas que sejam prejudiciais assim para elas. Mas forçar a evangelização por meio da violência, né, fingindo que é PM, um desumano um cara pode ser, né, cara? Quão maluco isso é, o cara forçar a evangelização por violência, falando que é salvação porque o cara é um cacudo, drogado na rua, o cara sabe lá, não quer saber se o cara tá bem. Ele tá falando, cara, não quero saber a sua história da sua vida, só vem pra Deus aqui, fica louco e siga nossas regras que eu vou te tirar desse negócio seu aí. Eu brinco que hoje em dia o mundo é um playground dos bilionários, né? E o Carlos Mejia, do El País Brasil, trouxe uma matéria interessantíssima, intitulada Bilionários se preparam para o fim da civilização. Crise do coronavírus disparou oferta e demanda de bunkers projetados para enfrentar o apocalipse, com os endinheirados gurus do Vale do Silício como principais instigadores. E aí, enfim, a reportagem fala que a empresa chamada The Vivos Group explica que além do coronavírus, a ameaça constante de terrorismo em alguns países e a mudança climática aumentou o medo das classes privilegiadas a cada vez mais apostarem, né, no investimento para um possível cenário de apocalipse, o que disparou absurdamente a demanda por bunkers e refúgios num crescimento de até 400% ao ano, e esse ano do coronavírus ainda nem está certo ainda o número, né, do quanto cresceu. E aí, do Vale do Silício ao Wall Street, os ricos estão se preparando para o fim do mundo. Isso está claro, né? Existe uma eles inclusive explicam uma corrente de pensamento chamada survivalismo, né? O cofundador do Link Reed disse à revista New Yorker que estima que 50% dos bilionários do Vale do Silício já tem um bunker ou esconderijo preparado ao redor do mundo para o caso do apocalipse acontecer, e afirmou que comprar uma casa na Nova Zelândia, e aí a Nova Zelândia é um país, um dos mais escolhidos assim para você ter o seu bunker, é algo como piscar os olhos, não é preciso dizer mais nada. O cara é bilionário, pá, já faz um investimento ali, e aí fica, né, numa casa com cerca de 200 metros quadrados, ar-condicionado, piscina, academia, para assistir Mad Max, né, enquanto o mundo tá acabando. Essa é a ideia dos caras, né? E aí, só para não me alongar, mas alguns nomes que estão por trás desse investimento, e um inclusive é entusiasta, né, que é o cofundador do PayPal, Peter Thiel, que é um alemão, né, bilionário, um grande magnata alemão, e foi publicamente apoiador do Donald Trump, né, inclusive a empresa dele conseguiu fazer mais negócios com os Estados Unidos, estranhamente, né, assim, nossa, estranhamente ele começou a ganhar dinheiro depois que o Donald Trump foi eleito, mais dinheiro, né? Além dele, o Elon Musk, né, que é o CEO da Tesla, não apenas sempre propagou algumas ideias meio do apocalipse dentro do Twitter dele, nas redes sociais, em várias ocasiões, assim, mas ele vive se vangloriando, né, de ter criado um império empresarial para tentar buscar uma saída para o apocalipse. É inegável que desde a mudança climática, né, assim, começou a ser discutida, a Tesla começou a discutir isso, mas por quê? Começou a querer impor o carro eletrônico, assim. E ele sempre se vangloriando disso como se ele fosse o grande criador, o grande idealizador, né? Ele sempre fala também de uma guerra global que desencadeia o caos, né? O plano de fuga para Marte da SpaceX, inclusive ele fala disso, pô, daqui a pouco brinca, né? Daqui a pouco todo mundo vai começar a se matar e a gente tem que ter pelo menos uma colônia em Marte para sobreviver. E inclusive temos o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e não foge desse utópico e distópico investimento, né? E ele construiu um bunker perto da mansão dele em Palo Alto, na Califórnia. Você que vai encerrar, eu saí, eu fui embora do Coronga. Eu tô só aqui mixando o som, fazendo minha última mixagem de som pro Coronga.
E eu vou morar no bunker. Eu tô indo morar no meu bunker.